O que são antígenos? Antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. A sua natureza pode ser proteica, de polissacarídeos, lipídios, entre outros. Podem ser exógenos ou endógenos e, quanto à espécie, podem ser xenoantígenos, haloantígenos ou autoantígenos. Eles apresentam duas características principais: a hemogenicidade, que é a capacidade de ativar linfócitos T ou B, e a antigenicidade, que é a capacidade de reagir com os produtos específicos dessas células, os anticorpos. Quanto aos tipos de antígenos, temos o imunógeno, que é um antígeno completo. É uma substância capaz de suscitar resposta imune específica, bem como memória imunológica. E temos também o apteno, que é uma substância não imunogênica, ou seja, não desencadeia resposta imune, mas pode reagir com produtos de uma resposta imune específica. Lembre-se, todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno. Para isso, o antígeno precisa ser associado a um imunógeno para desencadear uma resposta imune. Para uma substância classificada como imunógeno, ela deverá cumprir uma série de requisitos que permitirá ao organismo a identificá-la e a produzir uma resposta imune específica e uma memória. A imunidade geralmente não desencadeia a resposta frente ao próprio, apresentando tolerância imunológica para antígenos produzidos pelo próprio organismo. Para uma substância reconhecida como antígeno estranho, isto é, apresentar imunogenicidade, deverá ter características diferentes do nosso organismo, devido a uma distância filogenética relativamente grande entre parasita e hospedeiro, como por exemplo, entre humanos e vírus, ou humanos e bactérias. Substâncias com mais de 100.000 Daltons possuem, no geral, maior capacidade antigênica. Já moléculas menores podem desencadear a reação imunológica quando acopladas a outras moléculas carreadoras, como veremos mais sua frente. No caso de proteínas, moléculas desnaturadas ou particuladas apresentam maior capacidade imunogênica do que aquelas solubilizadas. Os imunógenos precisam possuir uma estrutura primária favorável ao seu reconhecimento, e isso depende da complexidade química que ele apresenta. Um fator determinante para a complexidade química é o número de epítopos presentes no antígeno. Os epítopos são como um sítio de ligação dos antígenos para os anticorpos e são de extrema importância para uma boa resposta imune. Como esses epítopos são a porção que será reconhecida pelo sistema imunitário, quanto maior o número de epítopos e quanto mais epítopos diferentes o imunógeno possuir, maiores vão ser as chances de estimular os anticorpos e, consequentemente, maior será a capacidade antigênica desse imunógeno. As reações cruzadas elas ocorrem porque pode existir epítopos extremamente semelhantes entre si. Então, pode acontecer de um anticorpo que foi produzido por um determinado antígeno acabar reagindo com um epítopo presente em outro antígeno, porque o anticorpo acaba se confundindo, digamos assim, por conta da semelhança entre dois epítopos. Como a gente já sabe, para que uma vacina seja bem-sucedida, é necessário que ela consiga desencadear uma resposta imune específica em memória. E as células responsáveis por essa resposta imune são os linfócitos T e B, e a ativação desses linfócitos depende das células apresentadoras de antígenos, como, por exemplo, os macrófagos. Sendo assim, para que um imunógeno seja capaz de desencadear a imunidade adquirida, é preciso que ele seja capaz de chegar até as células apresentadoras de antígenos, e isso não ocorre se ele for degradado rapidamente pelos neutrófilos assim que ele entra no nosso organismo. Ou seja, para que uma substância tenha uma alta capacidade antigênica, é importante que ela não seja facilmente degradada ao entrar no organismo, porque ela precisa atingir as células apresentadoras de antígenos para que haja ativação dos linfócitos T e B e posterior liberação dos anticorpos. A constituição genética do paciente também é um fator relevante, visto que pode haver variedade dos genes MHC, que são herdados em blocos ou séries chamados haplótipos, expressos codominantemente em cada indivíduo. O método de administração também deve ser avaliado. Questões como a dosagem, que está diretamente ligada à tolerância da droga no organismo, e a via, que depende da rapidez com que se deseja a ação da droga, da natureza e da quantidade a ser administrada. Outro fator importante é a presença do apteno, que é toda a espécie molecular não imunogênica ao receptor, que se combina com uma macromolécula imunogênica carregadora, sendo capaz de incitar uma resposta imune específica no hospedeiro. Essas moléculas orgânicas, naturais ou sintéticas de baixa massa molecular, penetram na epiderme, se conjugam na maioria das vezes com proteínas do corpo e assim são carregadas. O conjunto apteno-carreador é chamado conjugado, uma ligação covalente.